dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui. Boa noite, boa noite. Vocês me escutam direitinho? Comecem a dar uma boa noite, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrando. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não Bem-vindas. Sou filho de Deus. sou mais escravo do medo. Paz do Senhor, uma boa noite. Boa noite. Já coloquem o dedinho aí no aviãozinho, comecem a chamar as amigas. Compartilhem essa live. Vamos compartilhar. Quanto mais mulheres nós chamarmos, mais a palavra do Senhor será disseminada, não é? Comigo. Aleluia, Jesus. Compartilhem aí no aviãozinho, meninas. Vamos chamar mais amigas para entrar. Que hoje o Instagram tá uma bênção para entrar aqui. Hoje nós vamos falar de raízes. Raízes da alma. Quais serão as raízes que estão germinando aí dentro de você, minha amiga? Compartilhei aqui com algumas pessoas. Como identificar essas raízes? Será que nós estamos conseguindo identificar todas as raízes que estão germinando aqui dentro da nossa alma, no nosso ser? Boa noite meninas, boa noite Letícia, boa noite Fernanda, boa noite Ana, boa noite Bruna, boa noite Batista, Lori, Jucimeire, boa noite, que Deus abençoe, que todos que estiverem aqui nessa live sejam abençoados pela graça do Senhor, que o Espírito de Deus esteja no comando, que sejamos abençoados essa noite, que o Senhor entregue a palavra dele, que não sejam as minhas palavras, mas a do Senhor a falar contigo, que você tenha o entendimento, se conecte cada vez mais aqui com o Espírito Santo de Deus, e que o Senhor fale aos corações essa noite, que o nome dele seja exaltado, bendito, soberano. Aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus.
Vamos iniciar a nossa conversa, um bate-papo muito rapidinho. Hoje vai ser mais rápido. Então, meninas, fiquem ligadas aqui na nossa live, não saiam por nada, porque o Senhor tem grandes coisas para falar contigo. Nós separamos aqui hoje para falar sobre raízes. Essa nova série que nós vamos começar se chama Raízes da Adoração. Nas próximas semanas eu estarei aqui com mulheres abençoadas, adorando ao Senhor, glorificando o nome dele, pois nós fomos feitos para adorá-lo, né? E assim nós nos manteremos, sobre maneira que o Senhor se agrade dos nossos atos, da nossa conduta, dos nossos hábitos, dos nossos meios de chegar até um relacionamento com ele, um relacionamento íntimo com o Senhor. E é isso que eu desejo para você, mulher que está entrando aqui nessa live. Hoje é o dia de que você vai quebrar todo o bloqueio que existe na sua alma, para que você consiga adorá-lo verdadeiramente. Que o Senhor haja sobremaneira na sua vida, conforme a vontade dele, e que ele faça a promessa dele acontecer na sua vida. Nas semanas passadas, nós falamos sobre mulheres improváveis e foi uma grande transformação. Eu creio que o Senhor agiu em áreas onde mulheres não conheciam, não conseguiam detectar problemas, mas elas começaram com esse conhecimento a se conhecer melhor, a ter uma nova identidade em Cristo. E é essa nova identidade que você precisa firmar. Por isso, eu decidi, claro, que o Senhor abriu os meus olhos. Eu coloquei esse projeto na presença do Senhor e Ele me deu essa nova série, que vai ser assim demais. Uma série realmente de adoração, de entrega para o Senhor. Porque quando nós adoramos, o inimigo foge. Boa noite, Verônica. Ana, boa noite. Sejam bem-vindas. Rô. Meninas, todas vocês. Que o Senhor nos abençoe. Então, para começar a falar sobre raízes, nós somos divididos entre corpo, alma e espírito, né? Existe um corpo tripartido. Nós temos uma alma, um espírito e um corpo. E cada parte do nosso ser é encarregada de algo. O nosso corpo, ele está aqui para quê? Para se relacionar com as coisas desse mundo. A nossa alma é onde carrega as nossas emoções. E o nosso espírito é para que a gente se relacione com Deus. E nesse ser tripartido, nós temos raízes. Algumas vêm de Deus, algumas vêm da nossa família, algumas vêm da sociedade. Então, como que você adquire essas raízes? Essas raízes, elas vêm de pequenininho. Algumas são geracionais, outras você aprende com a sua família. Outras pessoas vão te ensinando e essas raízes vão germinando dentro de você. Mas para que você identifique raízes que não são de Deus, que é dessas raízes especificamente que hoje nós vamos falar, eu quero falar com você que ainda não identificou raízes que são ruins dentro de você. Às vezes você carrega raízes que estão bloqueando, estão fazendo com que você se negligencie, com que você não acesse uma nova etapa, uma nova estação. Porque você sempre se paralisa. E quando você é paralisado, provavelmente, geralmente, são por causa dessas raízes. Essas raízes ruins, elas acabam trazendo amargura, decepções, constrangimento. Elas começam a inflar o seu ser. E é uma raiz, nós sabemos que uma raiz,
quando ela está bem firmada ali na terra, ela começa a pegar em tudo, a agarrar em tudo, e ela começa a tomar conta de tudo. E essas raízes do mal, elas podem tomar conta do nosso ser, da nossa alma. E você começa a se transformar em uma pessoa amargurada. Então, o que nós precisamos fazer de primeiro? Identificar as raízes ruins que andam por aí, por dentro de você. Essas raízes, elas agem porque nós somos um campo. Esse campo, Deus pode semear, a nossa família pode semear, a sociedade pode semear. Então, esse campo, ele vai ser semeado. Se você não pega essa raiz e tira ela, arranca ela com muita força, mesmo que você venha e corte por cima a planta ali que germinou, ela vai voltar a nascer. E quando essa raiz ela volta, coisas também voltam a acontecer. Quando o agricultor, ele às vezes teve uma plantação e aí depois ele vai e coloca fogo ali em tudo, né? E fica só naquela palha. Então ele coloca fogo. A primeira chuva que der, que cair, o que acontece? Vai começar a nascer de novo. Rapidinho nasce de novo. E assim, essas raízes que nós temos dentro da gente, elas começam a nascer também de novo. Então, nós devemos identificar quais as raízes estão germinando dentro de você. Porque, às vezes, a gente se sente oprimida, a gente se sente sozinha. E tem raízes que estão agindo ali. Às vezes, você acha que está curada, mas a raiz da mágoa pode estar em você. A raiz que você sofreu algum abuso. Essas raízes, elas começam a germinar dentro do nosso ser. E aí, isso pode nos atrapalhar. Eu quero ler aqui para vocês em Hebreus 12:15. Eu vou falar um pouquinho e vou ler essa passagem. Existem muitas passagens na Bíblia onde nós podemos identificar sobre raízes. Nós vamos trabalhar nas próximas semanas vários tipos de raízes aqui. Mas hoje em específico nós vamos falar dessas raízes. Em Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Aqui fala sobre a raiz de amargura. E é dessa raiz que nós vamos começar a falar. A raiz de amargura, ela fala aqui em Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que essa raiz não brote e não comece a contaminar o outro. Quem carrega a raiz de amargura, ela também carrega outras raízes. Mas a raiz de amargura, ela traz consigo tantos problemas que você começa a passar para o outro. E aqui ele nos alerta para que a gente não contamine outras pessoas com a nossa amargura. Porque uma pessoa amargurada, ela tem o dom de começar a amargurar outras e outras pessoas. E assim sucessivamente. E vai virando uma bola de neve. O ratinho ali na rodinha, rodando, 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 continuando o mesmo ciclo. A raiz de amargura, ela faz com que nós voltemos a esse ciclo. Esse ciclo inacabado. Esse ciclo que nunca se acabe. E aí essas raízes, elas só podem sair quando você decide arrancá-la. Às vezes o seu líder, o seu pastor, ele tem falado as coisas de Deus para você. Mas o que acontece? Funciona como se fosse uma poda superficial ali por cima. Porque você precisa tomar essa decisão de arrancar essas raízes. Quando eu falo aqui para você, é para que você identifique e tome consciência que você precisa se libertar dessa raiz. E quem vai te ajudar a se libertar? Deus. Deus, ele vai te libertar. E hoje, nessa live, você vai sair
consciente de todas as raízes que você não pode continuar carregando e se libertar delas. Então, o que acontece? Uma raiz de amargura, uma pessoa amargurada, ela vai contaminando as outras pessoas. Essa raiz, ela vem de traumas que essa pessoa sofreu, traições. Às vezes ela foi traída e ela começou a carregar essa raiz de amargura. Às vezes no luto ela começou a carregar essa raiz de amargura. Nós falamos aqui anteriormente na história de Ruth. Quando nós falamos de Ruth, nós vimos Noemi. Noemi carregava uma amargura dentro dela. Porque ela perdeu o filho e o esposo. Então, perdeu o filho, perdeu a vida que ela tinha. Perdeu o alicerce. Então, ela começou a se amargurar. Tanto que ela falou que o nome dela iria mudar para Mara. Até o nome ela quis mudar. E nós fazemos isso também. Quando nós temos essa raiz de amargura, você nega a sua identidade. Você começa a viver de amargura em amargura. Você começa a não lutar contra as coisas do inimigo. Você começa a se entregar. E esses frutos, eles geram ações visíveis, eles são visíveis. Os frutos da amargura, eles são visíveis na tua vida. Uma pessoa amargurada, a gente começa a reconhecê-la. A gente começa a reconhecer porque ela guarda mágoa. Porque ela é ressentida. Ela é agressiva com tudo. Ela começa a agredir as pessoas sem motivo. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa começa a te agredir porque ela tem amargura dentro dela. Uma pessoa amargurada, ela não quer nem falar. Mas quando ela fala, ela só fala coisas desastrosas. Então, identifique isso. Será que você tem tido bom ânimo? Será que você tem lutado contra as coisas do mal? Será que você tem carregado boas raízes? As raízes que Deus tem colocado para germinar dentro de você? Ou você tem carregado aquelas raízes que veio da sua família no passado? Então, isso nós precisamos identificar. Tem gente que tem tanta mágoa e tanta amargura que ela começa a ter mágoa de Deus. Ela começa a se magoar com Deus. Tudo é problema de Deus. Ah, mas Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não me ajuda nisso. Só eu tô passando por isso. Não. Você precisa entender que Deus, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é um Deus de paz, de alegria. Ele não se compraz no seu sofrimento. Deus, Ele não se compraz na sua amargura. Ele quer que você seja feliz, que você seja alegre, que a paz dele reine sobre você. E para que isso aconteça, você precisa se libertar. Pegar essas raízes de amargura e começar a arrancar da sua vida, tá bom? Arranque essas amarguras. Arranque. Não seja desagradável. Quando você começar a ter atitudes que você está vendo que não são do Espírito, comece a agir de forma diferente. Não seja uma pessoa rancorosa, raivosa. Não seja uma pessoa sarcástica, que tudo que você fala, ela vem com sarcasmo para você. Cuidado com essas atitudes. Essas atitudes só começam a baixar a sua frequência. Pessoas assim, elas só atraem pessoas na mesma frequência. Existe uma frequência. Existe uma frequência e essa frequência, essa história de os opostos se atraem, não existe. Essa história de opostos se atraem é uma mentira, minha irmã. Minha irmã, entenda. Iguais se atraem. Você atrai o que tem dentro de você. Então, se você começa a fluir uma alegria dentro de você, você começa a fluir os frutos do Espírito, coisas boas vão começar a acontecer. Você vai começar a encontrar pessoas boas. Às vezes, assim como teve lá a mulher de João 4, o que acontece? Ela não conseguia se relacionar. Ela não conseguia. Olha
Quantos parceiros ela teve, quantos maridos. Então, isso, para que quebre, você consiga ter um relacionamento duradouro, você precisa estar curada. Uma mulher ferida, ela vai encontrar provavelmente um homem ferido ou um homem abusivo. Então, você precisa curar essa ferida. Pessoas feridas, elas atraem pessoas feridas. Então, você precisa ser curado para se relacionar e desenvolver um relacionamento bom, saudável, com a presença do Senhor. Relacionamentos com Deus. Raízes firmadas na promessa de Deus. Raízes que vão te levar a um novo nível. Você removendo essas raízes, você vai começar a identificá-las e começar a se libertar delas, tá? O caminho mais fácil para que você se liberte dessas raízes é você ter o quê? O auto-perdão. Se auto-responsabilizar, se perdoar. O primeiro passo, quando você identificou essa raiz, que você não quer continuar, essa raiz de amargura, essa raiz de tristeza, essa raiz que não vai te levar para o próximo nível. Você identificou ela? Para que você se liberte dela, você precisa se autorresponsabilizar e se perdoar. E orar pedindo para que Deus tire qualquer tipo de raiz, que vá lá no fundo do seu ser, que ele entre na sua mente e que faça com que essas raízes sejam deletadas, que elas sejam arrancadas de uma vez por todas. Para identificar essas raízes, você identificou essas raízes, agora você precisa saber por que você está se movendo. Tá dando certo? Ok. Todo mundo tá vendo, ouvindo? O que você espera, o que você precisa saber é que você está germinando essa raiz que está dentro de você. Se é uma raiz que Deus plantou, uma raiz de adoração, uma raiz de paz e não de mal, você vai começar a germinar ela e ela vai gerar frutos. Agora, se não é essa raiz, você precisa retirar do seu convívio. Então, analise por dentro, analise você, o que você está pensando. Agora estão me ouvindo direitinho? Conseguem me ouvir agora? Que estranho. Tá tudo ok? Ai, ótimo. Então, o que acontece, gente? Talvez essas raízes geracionais, elas começam a ter força. Nós podemos ver aqui uma família que mentiu. Essa família, ela foi a família de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, ele mentiu. Quando ele foi para o Egito, e aí ele mentiu com medo, né, que o matassem. O medo, a raiz de medo, causou nele o quê? Uma raiz de mentira. Ele começou a mentir que a mulher dele era irmã dele. Então, ele fez essa mentira. Isaac fez da mesma forma com Rebeca. Mentiu também por medo. E Jacó também carregou essa raiz geracional. Ele mentiu para o pai, né? Para tomar a primogenitura. Então, essas raízes geracionais, elas precisam ter uma ruptura. Essa ruptura, ela veio com José. José trouxe a ruptura para essa família, que carregou essa raiz geracional, né? José, ele podia ter mentido, ele poderia ter ficado revoltado quando estava lá na prisão, ele poderia, mas ele escolheu fazer uma ruptura e realmente ele rompeu padrões ali da família em si, das gerações, e mudou a história. E também Saul, nós podemos ver aqui que Saul, quando Deus falou que ele não continuasse, né, que ele aniquilasse os amalequitas, ele tinha que aniquilá-los,
forma completa. Ele não obedeceu. E aí eles estavam em busca dos judeus. E essa desobediência gerou consequências, porque aí eles foram atrás de Davi. Saul foi exterminado também pelas mãos deles. E também nós podemos ver que continuou, as descendências continuam herdando essas raízes. Essa raiz de ódio que os amalequitas carregavam no passado, continuaram carregando. Tanto que na história de Esther, quando nós podemos ver aqui, quando nós vimos agora na semana passada, Amã, ele carregava essa raiz geracional. Ele estava indo contra o povo de Deus, né? Tentando aniquilá-los completamente. Então, desculpa, tudo isso gera consequências. E nós devemos evitar essas consequências. Essas raízes de rejeição, medo, falta de perdão. Essas raízes, elas começam a consumir o nosso ser e não trazem coisas boas. E como que você consegue evitar que isso tudo de ruim entre no seu ser e atrapalhe com que você tenha uma vida espiritual em excelência com o Senhor? Você consegue se blindar dessas raízes, arrancar essas raízes malignas da sua vida com Deus. Só Deus pode arrancar. Identifique essas raízes. Ore, peça para o Senhor que Ele arranque toda raiz maligna. O que você sofreu por causa dos seus pais, você não precisa fazer com que seus filhos sofram. A sua história, ela pode ser mudada. Esse ciclo de sofrimento que você vive hoje, ele pode ser mudado. Mude esse ciclo. Transforme a sua vida. Encontre paz. Blinde-se no Senhor. E para terminar, os traumas, eles também causam grandes consequências na sua vida. Essa raiz, ela é gerada por um trauma. Geralmente essa raiz do medo, essa raiz da angústia, essa raiz de se menosprezar, essa raiz de amargura, ela pode ser gerada por várias coisas. E traumas, eles também geram muitas raízes. Então, identifique traumas que você sofreu. Identifique traumas que você sofreu no passado. Porque o trauma é uma pancada forte na sua alma. O trauma emocional é uma pancada forte. Quando você machuca um joelho, é um trauma. Quando você bate a cabeça, é um traumatismo craniano. Então, o que acontece? Bateu forte, causa trauma. E o trauma, ele traz dores. Ele traz coisas ruins para a sua vida. E às vezes você está sendo brecado, fechado ali, paralisado por situações que você não precisava. Então, identifique esses traumas, se liberte. Procure pessoas de Deus para te ajudar nessa jornada. Não fique sozinha, não sofra calada. Encontre pessoas que vão te ajudar a vivenciar novas estações. Porque quando você começa a identificar isso, você começa a mudar de mesas. Sentar com outras pessoas, se comunicar com outras pessoas. Para de atrair as velhas coisas e começa a atrair uma nova estação, uma nova frequência. Muita gente reclama, mas a fofoca bateu aqui, ó, na minha porta. Eu tava aqui parada, de repente veio a fofoca. Gente, se você prestar atenção, você só recebe o que você começa a entregar, a gerar. Então mude os seus hábitos. Tente ser fiel a Deus e andar ali com Cristo, viver as coisas de Cristo, porque sua vida vai mudar, você vai se transformar, uma nova estação, novas conquistas chegarão para você. E eu profetizo que todas as raízes do maligno sejam quebradas e que você seja desbloqueada, que você comece a viver algo novo e que uma nova fase de adoração, de transformação irá te guiar
todos os seus passos, todo o seu ser será blindado, revestido pelo poder do Senhor. Que o Senhor prospere a sua vida, que aniquile todo o mal, todas as raízes malignas germinadas sejam dissipadas, quebradas, anuladas. Que o Senhor seja a tua força, que Ele vá adiante de ti, que Ele abra caminhos no meio do mar para você, que nada nem ninguém faça te parar, que Ele seja o seu pastor, que Ele seja o único e suficiente Salvador da tua vida, que você seja abençoada, que você seja próspera, que você queira mais de Deus, que o seu ser seja inundado de coisas boas, que o Senhor entre hoje no seu lar e faça a verdadeira transformação na sua vida. Seja abençoada hoje, mulher, que essa semana seja uma semana de vitória, de conquista, que o Senhor te abençoe e traga grandes coisas para ti, que hoje seja o último dia que você viveu raízes malignas. A sua alma será curada. E a partir de hoje, só raízes de Deus comecem a germinar e a brotar. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós seremos como aquelas raízes que ficam à beira do ribeiro, recebendo água, e elas não morrerão, elas darão frutos, e é assim que nós temos que ser. Felizes, alegres, dando fruto. Seja a mulher virtuosa da sua casa. Dê bons frutos. Entenda, o Senhor, Ele escolheu e Ele levantou uma geração de mulheres que não vão ficar para trás. Elas vão levar o nome do Senhor adiante. E esse batalhão está sendo erguido. Uma nova estação está começando, e ela começa por mim e por você. E eu creio que essas mulheres, elas alcançarão muito mais do que elas pediram ou pensaram. Você pode fazer muito mais. Deus, Ele tem um plano perfeito. Às vezes nós não temos um plano perfeito. Às vezes nós temos o plano A, o plano B. Às vezes você não se encaixa na sociedade. Você não consegue se entender no lugar onde você está. Mas Deus, Ele tem o propósito certo. E quando Ele começa a gerar raízes de adoração, raízes de louvor, raízes que vão te firmar na rocha, que é Jesus. Essas raízes, elas começam a levar a sua vida a outro patamar. E é nisso que você tem que acreditar. Se você crê, eu tenho certeza que a sua vida hoje, ela será transformada. Você não está nessa live por acaso. Você não está assistindo essa live por acaso. Existe algo no reino espiritual que trouxe você até aqui. Então pega essa chave poderosa agora. Pega essa chave e coloca na fechadura e abre essa porta. Pegue essa chave. Identifique as raízes que têm te feito sofrer. Essas raízes que te causam medo. A maioria dos seus medos, elas nunca acontecerão. Existe um estudo na neurociência onde nos diz que 99% dos nossos medos, eles nunca acontecerão. Então, acredite. O inimigo, ele vem jogando dardos inflamados contra nós. Ele quer que você sinta medo. Ele quer que você sinta injustiçada. Ninguém pode falar nada pra você. Se você levou uma correção, começa a brotar essas raízes. Se alguém te pediu para que você se entregasse mais, começa a brotar essas raízes. Raiz de quê? Raiz de ódio. Raízes que não vão te levar a lugar nenhum. E quando você identificar no seu temperamento, nas suas atitudes, nas suas emoções, porque Deus fala, o coração do homem é enganoso, não se deixe enganar. O nosso coração é a nossa alma. A nossa alma, que é para onde nós vamos depois disso tudo aqui. Essa vida aqui, ela pode ser muito abençoada.
Mas tudo vai depender das suas ações. E que se você está com Cristo, nova criatura você será. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fará novo. E eu profetizo na sua vida, hoje tudo se fará novo. Novas conquistas, novas estações, comece a gerar, comece a transbordar o Espírito de Deus. Que nada, nem ninguém possa te impedir. Encontre hoje a solução, arranque essas raízes e comece a vencer. Seja corajosa, seja firme no seu propósito. Não recue, não retroceda, porque retroceder não é para nós. Nós vamos avançar, nós avançaremos, porque a palavra do Senhor nos garante. Amém? Nós avançaremos. Pegue essa palavra de hoje, coloque aí na sua mente o que você precisa identificar e modifique. Tudo que você conseguir encontrar que não é do Espírito, comece a declarar que você não é mais escravo disso. Você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo da mágoa, você não é escravo da amargura, você não é escravo de nada que o inimigo tem plantado aí, essas vozes têm falado para te enganar. Que o Senhor te abençoe e que você seja livre, liberta hoje, em nome de Jesus. Na próxima live, nós vamos adorar ao Senhor. Bem dizer o santo nome de Deus. Será uma live incrível, onde você começará a se relacionar intimamente com Cristo. Que o Senhor faça a vontade dele ser bem executada. Eu te espero aqui na próxima live. Conto com vocês. Convidem mais amigas. Passe essa bênção, porque Jó ele foi abençoado quando ele orou pelos amigos. Então, passe essa bênção para outra mulher. Assim, nós vamos continuar crescendo e cada vez mais mulheres se levantarão por um só propósito, que é o propósito do reino. Levar o nome de Cristo a toda criatura. Que o Senhor te abençoe. Seja abençoada e até semana que vem.